O Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidades nos números apresentados pela Câmara de Jaboticabal relativos ao exercício de 2014. Os motivos chamam a atenção pelo descontrole contábil e administrativo e que podem render prejuízos para a cidade. Os apontamentos do Tribunal de Contas recaem sobre a gestão do ex-presidente da Câmara, Wilson Aparecido dos Santos, no exercício de 2014. O TCE julgou irregulares as contas da Câmara daquele ano por uma série de motivos. Um deles é o saldo bancário existente em 31 de dezembro, divergente do contabilizado e insuficiente para quitar os compromissos assumidos, necessitando utilizar recursos de 2015. E a fiscalização apurou que não foi feita a devolução aos cofres municipais dos duodécimos não usados, no valor de R$ 210.826. Legalmente, ao final de cada exercício financeiro, é necessário que haja a devolução do saldo remanescente em relação aos duodécimos repassados para a Câmara Municipal. E por que não houve dessa vez em 2014? Olha, em 2014, na realidade, era uma outra gestão. A gente não tem como dizer o porquê que não foi devolvido, se é que não foi devolvido mesmo, porque o tribunal fez um apontamento. Mas, a partir do próximo biênio, foi 2015, 2016, todas as devoluções são feitas de forma devida e no tempo correto. Essa é a justificativa da atual Câmara, que garante estar no caminho correto de 2015 para cá. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil ressalta que é preciso apurar o que houve no passado para saber para onde foi o dinheiro não devolvido ao município e explicar para a população o descontrole contábil e administrativo constatado pelos números informados. Poderia ser apurada via um processo interno administrativo para se apurar quem que fez esses lançamentos e o porquê que não fez esses lançamentos de forma correta, a refletir a realidade. O grande problema ali é o que não refletiu a realidade do balanço patrimonial com que constava na conta corrente da Câmara. Isso deve partir de quem? Da presidência, né? Provavelmente da presidência atual da Câmara. Outro apontamento do Tribunal de Contas diz respeito ao gasto com aquisição de selos e postagens em 2014. Foram mais de R$ 66 mil sem a apresentação do devido controle. E segundo o TCE, o responsável não conseguiu esclarecer o excesso e a finalidade pública de tudo isso. O Tribunal de Contas entendeu que esses serviços de postagens não tinha como ele definir se era institucional ou não, né? Então foi entendimento deles. Mas para sanear todo esse mal-entendido e para que não haja mais discussão, a Câmara resolveu revogar essa resolução e hoje já não tem mais as postagens por meio de selos dessa maneira, como era feito. A Amajab, amigos associados de Jaboticabal, acompanha essa questão e pede mais transparência e investigação dos fatos. Não é justo, né, o Tribunal de Contas fazer um apontamento desse e ficar no silêncio da sociedade, né? Então, eu espero que seja aberto aí uma CPI para uma investigação minuciosa para manter a transparência dos atos do gestor público da época. A gravidade consiste na violação da transparência, que é um dos princípios constitucionais da administração pública, da transparência. Ou seja, a população ela deve ter como conhecer as contas públicas. A partir do momento em que o documento formal não reflete a realidade que se encontra, por exemplo, na conta corrente, a população não está tendo acesso a como o seu dinheiro está sendo usado. Gislene Lopes, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. Sobre o pedido de investigação dos fatos sugeridos pelos entrevistados da reportagem, a atual presidência reforçou que as irregularidades apresentadas nas contas relativas ao exercício de 2014 estavam sob a responsabilidade de outra mesa diretora e são de natureza formal, sem qualquer infração ao ordenamento jurídico vigente. Garantiu que vem adotando medidas administrativas para corrigir os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas em outras gestões. O ex-presidente da Câmara de Jaboticabal, Wilson Aparecido dos Santos, que é atualmente vereador, recorreu da decisão do TCE, mas o tribunal não acolheu o recurso. Ele informou que a fundamentação da sentença não dispôs sobre qualquer prejuízo ao erário, apenas reincidências de falhas formais
ocorridas no exercício de 2014. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Essa não é a primeira vez que a Câmara de Jaboticabal se envolve em polêmica. Eu converso agora com o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, em 2014, a Câmara de Jaboticabal não devolveu ao município os duodécimos que sobraram do ano. Essa deveria ser uma obrigação da Casa de Leis? Boa tarde. Boa tarde, Púcia, a todos que assistem ao Jornal TV Clube. Sim, uma obrigação prevista no artigo 63 da Lei Orçamentária e que gravemente vai bater na porta do Judiciário mais uma vez. Como fica, doutor, não ter devolvido e agora? Não devolveu, ali tem graves indícios contábeis de que o dinheiro tomou um chá de sumiço, vai abrir inquérito policial pelo andar da carruagem por crime de peculato e, mais importante, aportando o Ministério Público, ante a ausência de prestação de serviços, uns selos ali de R$60 mil, vai virar ação de improbidade, mais uma vez, indo tudo parar perante o Judiciário, que é a trincheira única do cidadão, juntamente com a OAB. Doutor, o saldo bancário de 31 de dezembro de 2014 foi insuficiente para quitar os compromissos assumidos. Como uma Câmara deve entregar o caixa de um ano para o outro? Ela deve entregar o caixa abarrotado e as contas devidamente prestadas e a execução orçamentária aperfeiçoada, sem dívida para o exercício seguinte, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nada disso aconteceu e o relator foi duro, vai parar tudo no Ministério Público, porque há suspeita de dilapidação do patrimônio público. Lembra a Sevandija aqui na Câmara de Ribeirão Preto no passado. Doutor, e sobre os selos e postagens, mais de R$66 mil por ano, o que isso representa? Aparentemente desvio de recursos públicos, peculato, porque não sabe na mão de quem foi parar, onde foi parar e como foi parar esses selos. Mesmo porque contratadas foram duas empresas. E mais, o Tribunal de Contas lembra aonde foram parar esses selos, como foi feita essa postagem. Não tem nem comprovante, nem assinatura na nota fiscal. Aparentemente uma dilapidação de recursos, todo mundo na polícia e todo mundo nas barras da justiça. Todas essas questões também devem ser apuradas pela nova Câmara. O que a atual presidência deve fazer? O presidente atual deve interpor ação civil pública por ato de improbidade rapidamente, sob pena de prevaricação, e ele está envolvido no meio aí por causa de uma omissão. Omissão é dessa que a população não a quer, mas simplesmente quer que se tome medida efetiva, ou seja, procure o Judiciário antes do Ministério Público. De que maneira o presidente da Câmara da época pode ser responsabilizado? Pelo jeito vai virar réu. E todos que aqueles contribuíram pelo ato ímprobo, segundo a Lei 8.429, de 92, vão responder também. Ali tem graves questões orçamentárias e financeiras. Qualquer pessoa que der uma lida no relatório vai sair assustado com o tamanho desvio de recursos públicos. É gravíssimo. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pussi. Obrigado, Gislene.